sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar quem é o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o meu convidado de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. O meu convidado de hoje, ele entende tudo sobre marketing. Foi assim que ele quis que eu o apresentasse. Então, vem comigo e seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Danilo Pinheiro! Olá, tudo bem? Feliz ano novo para Feliz você, ano para a galera, novo! para a audiência do Compartilha Cast, tudo de bom. Feliz ano novo, 2026, para ficar gravado aí para sempre no Compartilha Cast. E queria agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouquinho da minha experiência, das minhas ideias, nesse lugar que é um lugar tão especial para nós aqui, internautas, porque eu sou velho, eu falo internautas, tá? E todo mundo Muito aqui. velho! E para contar um pouquinho sobre marketing, sobre o que a gente tem feito aí Brasil afora, nesse mercadão. E estamos aí, muito obrigado pelo contato aí, por chamar a gente para poder falar. Tô super feliz. Então, bora lá começar a compartilhar. Então, eu vou começar te perguntando, Danilo, como que tudo começou? De onde surgiu a vontade de trabalhar com marketing? Ó, você vai buscar lá desde do começo. Quero que você conte tudo e compartilha tudo, não esconda nada da gente. É muito louco, porque eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de pessoas, né? Então, escola, relacionamento, sempre gostei de ser aquela criança que foi representante de classe, sempre foi aquele aluno que buscava coordenar as rodinhas na escola, e aí quando surgiu a história de jornalismo, de fazer o grupo, de fazer falar lá na frente, era sempre eu que ia falar, era o orador da turma, aquela coisa, eu sempre gostei de comunicar, né? E compartilhar as coisas. E aí, naquele momento, surgiu, né, a história de que profissão que você vai fazer. Comecei a trabalhar com comunicação social, né, e escolhi, fiz aqueles testes vocacionais horríveis, né, que a gente tinha que fazer na época, né, e deu comunicação social. Aí eu não sabia se era jornalismo, publicidade. No caso, na minha época, gostei de ver criativa mais de publicidade. Decidi fazer publicidade, né, fiz lá, prestei o vestibular na USP, na época não passei, fui para uma faculdade paga, depois fui fazendo alguns cursos preparatórios, pós e tudo mais, e aí comecei a trabalhar já muito cedo na área de publicidade com alguns estágios, e sempre na área criativa. Então, eu comecei mesmo no background de agência raiz mesmo, redação publicitária, criação de texto, que na época não tinha chat GPT, você tinha que criar texto mesmo, né? Parece muito surreal falar isso hoje, mas você tinha que ler livros, como os seus livros aqui, ter referências e criar os textos. E a partir daí, o publicitário era um cara que entendia de pessoas. Entendendo de pessoas, de relacionamentos, ele criava coisas. Então, comecei nesse inteirinho aí que é o background de agência publicitária, dupla criativa, um redator, um diretor de arte, foi que eu comecei. E a partir daí trabalhando em agência, criando campanhas, fazendo jingles e coisas, e fui trabalhando e crescendo, virei diretor em uma, fui para outra, fui clicando em agência grande, agência pequena, agência média, e tô aí nesse trabalho de hoje. Quanto tempo você já trabalha em marketing, Quase Danilo? 20 anos de todos os lados possíveis. Então, eu já fui produtora, eu já fui agência, eu já fui cliente. Hoje eu sou uma espécie de um pouco de tudo, né? Então a gente acaba misturando um pouco as estações, né? E eu acredito que é legal hoje você ter essa mistura, né? Tanto que a minha empresa depende de inteligência. Por quê? Você acaba usando a inteligência, e eu gostei do nome do podcast que é Compartilha, para compartilhar experiência, né? Então, essa experiência de todos os lados. A experiência de cliente, né, que você, por exemplo, é executiva, né, a experiência de agência, desse lado criativo, né, esse lado mais solto, a experiência de produtora, como estamos aqui hoje num estúdio, né, produzindo. Então a gente tem que ter um pouquinho desse 360. Então você tendo um pouco dessa visão mais holística, eu acredito que você consegue somar nas mesas, nas empresas e ajudar as marcas a performarem melhor. E sabe que é legal que você trouxe aqui, Danilo? Porque como muita gente que acompanha o Compartilha Cast, muita gente ainda não descobriu o que quer ser quando crescer. E o mais legal que você trouxe, que você já foi descobrindo pela característica que você tem, né, de ser comunicativo, de fazer parte sempre, de tomar a frente, foi ali que no seu teste vocacional, porque eu sou dessa Você também época é, também, né? meu Deus, meu Deus. E você entendeu que por conta dessa sua característica,
te ajudaria a ter uma performance melhor. Então, por isso, você acabou escolhendo a sua profissão. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, que ainda não descobriu o que você quer ser quando crescer, mesmo sendo um jovem de outrora, entenda quais são as suas principais características, habilidades, e aí você, através do que você hoje performa melhor, então, se você é muito comunicativo ou se você é mais introspectivo, vai entendendo o que essas características pode te ajudar em uma profissão, e aí você vai falando, isso é legal, isso não é, e aí você pode descobrir o que você quer ser quando crescer. Não é muito legal É isso, legal Dani? isso você ver, né? Não dá pra você ser tudo. Você tem um conhecimento de algumas áreas, mas, por exemplo, o que que você não é bom? Cara, eu odeio Excel, eu não sei entender. Então você tem que ter alguém que mexe com Excel pra você, alguém que faça as análises financeiras, todo esse trabalho, porque é uma outra frequência, né? Hoje a gente trabalha muito com laser, com comprimento de onda, coisas mais técnicas, né? Que eu cuido de umas empresas assim. Então, por exemplo, você ter uma frequência mais estratégica, cartesiana, tal, 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 não tem tão a ver com a criatividade. Então, se você não tem essa coisa mais de engenharia, mais de matemática, não tem problema. Vai para o lado que você é bom e tenha grupos multidisciplinares, parceiros de negócio, colaboradores, que você consiga compartilhar o conhecimento e cruzar as informações. Não dá para ser tudo. Agora você tem que saber o seu lugar, né? Você tem que saber, ó, pô, eu sou bom nisso e vou melhorar os meus pontos fortes, né? Sim, Não dá para criar do zero. Ah, não, eu sou tímido, não faço mais nada e vou amanhã me tornar o Faustão. possível. Tem que nascer de novo, né? É. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, e isso é muito legal, porque eu sempre falo que a gente precisa colocar para cada um quem é, assim, eu tenho essa habilidade de comunicação, então faça o seu melhor. Eu já sou melhor nas planilhas, então vai lá e cuida da parte da planilha. Mas sabe uma coisa que eu também acho que é importante, Danilo? Tudo bem, eu não entendo, eu também não gosto, eu não sou da Você planilha, não é desse lado. mas a gente precisa pelo menos saber como funciona. Isso, Tá? isso, Eu não vou executar, mas eu preciso ter o conhecimento. E isso. aí sim eu delego, porque também não adianta eu delegar sem saber o que eu estou delegando, que Exatamente. daí pode Não. dar ruim. Isso, a gente que gosta de estudar, né, que gosta de ler bastante e tal, é a história do nexalista, né, que é cruzar, compartilhar e cruzar várias ciências, entender um pouquinho de todas elas, mas de um jeito mais generalista. Não ser aquele cara especialista em Excel, mas você saber o que que uma fórmula faz, saber o que um DRE de uma empresa. Hoje, por exemplo, na DP Inteligência, estou em conselho de uma companhia lá. Os caras do financeiro lá, o CFO de uma companhia vai falar de DRE. O que que o DRE tem a ver com marketing? Tudo. Que se o DRE da empresa está negativo, essa verba do marketing vai ser cortada em algum momento. Sim, Então, isso vai impactar lá no marketing. Aí eu estou lá na reunião, lá vou ficar esperando o quê? Se eu não entendo de um DRE de companhia, que é feito no Excel, que é uma coisa financeira, como que o marketing vai ser impactado? Então, eu já tenho que entender um pouquinho, sim, de finanças, tenho que entender de matemática. Gostar e ser bom é outra coisa. é. Mas entender, tem que entender. Não, com É, certeza. Maravilhoso isso, porque cada um no seu tá no quadrado, seu né? quadrado e todo E mundo aí soma. funciona. É aí que Traz tudo para a mesa para compartilhar o que você sabe, é. né? É isso. Maravilhoso. E aí vem aqui no Compartilha Cast compartilhar a sua expertise que a gente vai adorar, porque muita gente vai querer saber. Então já vamos aprofundar mais, Danilo, sobre essa questão de você ter hoje uma agência que você falou é Danilo Pinheiro Inteligência, DP DP Inteligência. Inteligência. É maravilhoso porque você disse para mim, lógico, quando a gente foi montar aqui o roteiro e também compartilhando no dia a dia, que hoje você precisa estar em todas as frentes dentro do marketing para você atender o seu cliente da melhor forma. Então, você atua como um CMO, CMO, que é a service, para servir, né? Isso. Que é até para você entender, a gente fala em inglês, mas eu vou traduzir, que é o diretor de marketing, mais ou menos isso, tá? Para você entender o que faz um CMO, Eu né? explico. O CMO é o diretor de marketing da empresa. Da Sim, empresa. em português. Mas o que que é o meu trabalho? Geralmente esse cara ele é um cara dedicado. Sim, Então você tem lá uma posição, uma cadeira, uma mesa desse diretor de marketing numa companhia. As grandes companhias têm isso. Então você tem um diretor de marketing que cuida de vários gerentes de marketing. Então você tem, por exemplo, numa Bayer, um diretor de marketing tem vários produtos embaixo dele, com várias marcas da Bayer e tudo bem, uma multinacional alemã.
Legal. Numa empresa média, numa empresa pequena, esse diretor de marketing ele acaba não existindo, né? Ou se ele tem, ele não tem tanta estrutura. Então, o que que eu acabei entendendo no mercado, fazendo essas andanças minhas pelo Brasil aí? Em alguns mercados muito técnicos, né, de cadeia mais complexa, você tem um CMO mais ausente. E aí eu criei esse produto que é o CMO as a Service, que você tem uma experiência no executivo, e alguns executivos, um cara de pesquisa, um cara de marketing, tudo mais, por algumas horas. Então, é as a service. Quando você precisa, por exemplo, um período por semana, 2 dias por semana, você tem esse executivo montando o plano, né? O plano de marketing, que para mim o plano de marketing, gente, é a carta de voo. É a carta de voo. Vou daqui até Tóquio, com qual avião, em qual altura, né? Por qual rua. É isso. Essa é a carta de voo do plano de marketing. Montou esse plano de marketing para a empresa. Esse é o trabalho do CMO. E a partir daí é feito vários trabalhos de tipo, ações, táticas, é, desdobramentos, mas sem essa carta de voo, que tem que ser alguém experiente fazendo, com muita sensibilidade, entendendo o mercado, com muito tato, né, e muito repertório, ele acaba tendo um trabalho meio que assim, mais difícil de fazer, porque ele acaba não entendendo o mercado. Então, a primeira coisa do CMO você entende o mercado que você está atuando? Sim. Então, é difícil você ter um CMO especialista. Então, eu acabei me especializando em alguns mercados muito fechados, que é o agro, health e o tech, mergulhando nesses mercados e entendendo o cliente final desses mercados, para que a gente consiga criar planos vitoriosos e Estratégicos, e vitoriosos. bem vitoriosos. Isso aí. Mas ainda quando o mercado, que a gente sabe que você vai lá para entregar o que tem de melhor para o seu cliente final e ter o resultado, né? Mas como que eu vou conseguir aqui, por conta dessa confusão de mercado, entender melhor sobre o papel de cada um, né? Na sua visão, onde cada modelo realmente gera valor para que realmente a gente tenha o resultado e ainda, por que que tantas marcas sofrem para entregar essas frentes, Danilo? Assim, eu quero entender que você trabalha específico em 3 áreas, que é hoje que você estudou, que você tem o melhor para poder entregar. Não adianta quem trabalha com Supermercado, por exemplo, supermercado querer te contratar. concessionária. O cara me liga, ó, vende carro. Cara, eu não sei vender carro. Eu sei vender laser, eu sei vender fungicida. São coisas extremamente específicas, né? São vendas complexas, que você tem que ter um especialista. Geralmente um médico, um engenheiro agrônomo, pessoas que assinam um receituário, né? Uma cadeia complexa. Então eu me especializei nessa venda de cadeia complexa, que Uhum. é uma venda extremamente difícil, né? E que envolve um especialista, uma venda quase técnica, né? Muito parecida até com a sua que você fazia, né? Então, assim, é muito legal. Você também tem essa venda de cadeia complexa muito no seu DNA. E aí, o que que é legal? Você conhecendo mais essa cadeia, você consegue criar um plano extremamente proprietário. A partir daí, o trabalho de CMO fica mais fácil, porque você entende todos os públicos-alvos e tudo mais. E por que que eu trabalhei com esse negócio do CMO as a Service? Porque você chegava nas empresas e geralmente o plano de negócio, que não tem nada a ver com o plano de marketing, que são, eu falo que é o diagrama de Audi, né? Imagina o logo da Audi com as 4 argolinhas. Tá. Desculpa. É as 4 argolinhas. Você tem a primeira argolinha, que é o plano de negócio. A segunda argolinha é o plano de marketing. A terceira argolinha é o plano de vendas. E a quarta são os KPIs. Geralmente eu chego nas empresas, as argolinhas elas não estão amarradas. Alinhadas. Tá tudo solto. Então você fala assim, cara, vocês têm um plano de negócio? Tenho, deixa eu ver. O meu trabalho, às vezes, é encostar o de marketing no de negócio. É chamar o cara de vendas, encostar o de vendas no de marketing. Agora mesmo, eu estava fazendo uma ligação antes de chegar aqui, era um cara de vendas conversando comigo sobre como ele pode aproximar o marketing a vendas. Olha Uau. isso. Então não era um trabalho de CMO, era um trabalho de aproximação de departamentos. De entender a estrutura de verdade da empresa para saber onde realmente vai conseguir linkar, né? Dar esse elo para juntar. Onde o encanamento está parando, onde a bola para. Porque se a bola para, existe ruído, e tem ruído, tem desperdício de dinheiro, e aí o marketing gasta dinheiro, né, e não investe, né? E tem falta de comunicação. Falta de comunicação, o cliente não tem marca, não gera branding, não gera retorno, né? Então, acaba tendo problema. Então, geralmente, o cara de vendas, ele tem que ser, na minha visão, o melhor amigo do cara do marketing. E vice-versa. Eu concordo. Os dois eles são melhores amigos. Então, assim, eles têm que se amar, eles têm que se respeitar, eles têm que ser assim, um padrinho de casamento do outro, sabe? Porque Se assim, entender, se né? entender, você fala, cara, Claudinho de bochecha, sabe aquela coisa assim? É muita amizade. Porque os dois são muito ligados e eles têm assim, um gera o lead, o outro fecha o negócio, né? Se eu não gero o lead, ele não fecha o negócio. Se o meu lead é um lead ruim,
eu acabei com a agenda dos vendedores dele. Se ele tem 15 vendedores na rua rodando com lead ruim, eu estraguei o ano do cara. Então, olha a minha responsabilidade. Então, isso tudo tem que estar amarrado. E às vezes eu chego nas empresas e está muito solto. Então, o meu papel como cara de marketing, como CMO, é tentar diminuir essa fricção, organizar e depois criar um plano para que o marketing ajude vendas. Só isso já ajuda demais. E não é só isso, né? É. E aí eu quero aproveitar esse gancho que você está me falando, porque agora, e você falou no começo também, que do chat GPT, né, das inteligências artificiais. Na nossa época, quando a gente começou, não tinha Era nada disso. relação. A gente ia nas bibliotecas para estudar, usava as enciclopédias que a gente tinha para ter informação. Hoje está tudo muito mais fácil. Eu vou deixar Isso. tudo entre aspas, tá? Fácil. Mas a gente consegue ter informações muito mais de qualidade também e muito rápido. Mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou de unir todos esses elos. Como que a gente consegue aproveitar a inteligência artificial sem perder a cultura e toda essa estratégia, tentando entender que a inteligência tá para me ajudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Ajuda aí, Danilo. Como que a gente pode usar a inteligência a nosso favor? Cara, é o hype do momento, né? Lá na frente nós vamos ver esse vídeo, nós vamos dar risada sobre inteligência artificial que eu tô falando, porque não sabe o que vai acontecer. Mas, eu acredito que assim, hoje a inteligência artificial, todo mundo fala, tem medo dela, né? Tudo que é novo gera medo. Então eu trabalho muito com inovação, hoje eu estou incubado num grande ecossistema de inovação que é o Novo Lab lá em São Carlos, muito legal, né? Tem muitas empresas lá de tecnologia, a cidade de São Carlos é uma cidade de tecnologia, então a gente trabalha muito com inovação, que é criar futuro, né? Criar futuro. A própria DMC lá, com a empresa de laser de futuro, também cria futuro, né? Então a gente tem muito essa veia de inovação. E tudo que é novo dá medo, né? Se eu falar para você que agora, cara, tem um carro voador aí fora, vamos? Você vai falar, nossa, voador é meio estranho, né? Então dá medo, né? Então a IA, ela, ao mesmo tempo que é muito legal, é uma grande virada, causa muito medo. Então toda vez que as pessoas me perguntam vai ser substituído pela IA? Eu falo, não. Na minha visão, você vai ser substituído por alguém fluente em IA. Concordo. Alguém fluente em IA. Então não você vai ter a IA, não vai substituir ninguém, mas você vai ser substituído por alguém fluente em IA. Então o que eu faço com as minhas equipes? Tento treinar todo mundo com as melhores IA possíveis, e toda semana estão lançando 3 ou 4, para tudo que você imaginar, de fotografia a banco de dados, a mailing de eventos, a jornalismo, a qualquer coisa. Né? Então você tem que ter isso, primeiro, conhecer as ferramentas, muito legal para você poder operar, né? Mas você também saber o que fazer e fazer o que eu chamo de orquestração. Que é o quê? Você tem uma orquestra, nós temos um músico aqui no estúdio, depois a gente fala disso, né? A orquestração é quem que toca primeiro, que instrumento toca na frente de quê? Porque se você não orquestrar, a IA vira uma bagunça. Então, você gosta de ser atendida por um bot? Não. Mas se você for atendida por um bot sem perceber que é um bot, Aí sim. então, mas a IA pode chegar nisso. Você é atendida por um bot sem perceber que é um bot. Se for uma IA orquestrada, né? Então, e se for um bot que só faz um filtro para te jogar por um humano? Ela vai ser 24/7. Então, ela vai ajudar a otimizar a empresa com o IA, mas ela não trouxe um problema de atendimento. Aí, beleza. Então, assim, esse trabalho de orquestrar as IAs é um trabalho de CMO. Por quê? Porque você cuida da experiência do consumidor. E a experiência do consumidor está ligada diretamente à marca. Sabe por que chama marca? Não. Por quê? Porque sabe a história do boi? Eu trabalho muito com agro. Quando você tem o boi, aquele negócio que você marca o Ah, boi, Marca. aquilo marca. Ah, E aquilo, a palavra marca vem disso, de marcar. de mochar, né? É, Fazer o mocho você vai no. marcar alguém. Então, a marca, o que significa uma marca? A marca Compartilha Cast. É o que você marca no coração das pessoas. Então, a sua marca pessoal, Viviane, a sua marca Compartilha Cast, a minha marca Danilo Pinheiro o que eu vou marcar nos outros? Então, a IA vai ajudar a fazer o quê? Se a IA me ajudar a marcar mais e melhor, ponto para a IA. Se a IA ajudar a ficar mais frio a conversa, tira o ponto da IA. É. É isso. Então aí ela tem que ajudar. Se ela atrapalhar, e eu acho que tem muita IA atrapalhando, né? Hoje, e a guerra é pela atenção. Antigamente a guerra era por outras coisas. Para mim, hoje a guerra é pela atenção, e depois a guerra é pela percepção de valor. Porque a IA trouxe muita coisa fake. Sabe, tudo é fake. Hoje eu vi um videozinho hoje do Brad Pitt com a mulher. Eu vi Você viu? Ele é também. fake. É. Mas assim, então a guerra é atenção. Aquilo chamou atenção. E depois é a percepção de valor. Será que aquilo é real? É. Será que não é? Será que a minha marca pode estar atrelado àquilo? Será que eu vou passar vergonha? Não vou. Esses julgamentos são julgamentos de marketing. Então, todo dia
pinta na minha mesa lá alguma coisa falando assim, e aí, vamos participar disso ou não? Aí eu olho e falo assim, se eu fosse o cliente, o que eu acharia disso? Então, visto a camisa do cliente e penso: será que vale a pena? Será que tem que ter alguma IA? Será que tem que ser rápido? Será que vale o dinheiro? Então, todas essas análises, alguém de marketing com essa percepção tem que fazer. E aí não é o cara do financeiro, não é o cara do TI, mas eu preciso falar com o cara do TI. Porque, por exemplo, hoje eu estou com um trabalho de uma IA rolando aqui. Eu vim conversando em outro WhatsApp com o meu CTO de uma empresa que se eu não conseguir falar com ele hoje, eu não vou conseguir ter um projeto com IA funcionando. Então, o meu projeto de marketing depende do cara de TI. Agora, se você não tem um bom relacionamento com o cara de TI, o cara de marketing ele não roda. Então você percebe que a história de ter bons relacionamentos, de conversar, de ser um ser humano legal, de cumprir as suas promessas, sabe? É muito massa. Sim. Então é o básico, que aqui vem lá de trás. Não é IA. Entendeu? Ele vai fazer IA pra mim, o cara do TI. Só que se eu não converso com ele direito, ele vai fechar a porta pra mim e falar assim: beleza, É, Danilo, 2027. precisa ter muita relação humana É nisso, humano, né? então a IA tá longe de ter isso ainda. Então o TI vai apertar o botão da IA. Só que eu vou comprar a IA pra ele, vou pedir pra ele fazer, a equipe dele vai fazer, vai ter prazo, vai ter cronograma. Então, assim, no mundo corporativo ainda tá longe da IA fazer essa virada. E aproveitando ainda o gancho da IA, Danilo, como que a gente consegue permanecer além, né, criando essa relação humana que é muito necessário, não só na questão da IA, mas dentro das corporações, mas também a ética. Por quê? Eu entendo que tudo que acontece pela IA, ela é construída por um humano. É Isso. o humano que vai lá e Faz cria o e seta prompt. o prompt dela. Isso. Mas o que eu tenho percebido, como as pessoas não estão prestando muito atenção no que está acontecendo, não está tendo. Então, coloca qualquer informação, vai jogando na rede. Como a gente consegue, você ainda mais que tem que ter esse olhar 360, né? Ajudar a compilar tudo isso com ética. Olha, é muito louco, porque como eu trabalho em mercados específicos, então eu vou te falar em mercado de saúde e mercado de agronegócio. Os dois eu trabalho com saúde, ou das plantas ou das pessoas. Então são coisas muito sérias, né? Planta vira comida e pessoa pode morrer, né? Uhum. Então a gente tem regulações, né? Anvisa, né? Eu tenho Andef, né? Então todas essas IAs, toda essa questão assim tem que ter embasamento científico, tem que ter estudo clínico. Então, por exemplo, hoje a Anvisa ela não deixa ter uma IA aberta como o GPT, né? Você não pode ter lá um médico falando alguma coisa e você ter um GPT aberto, que a gente chama de IA regenerativa, né? Que é essa aqui abre e volta. Então você tem que ter uma IA fechada, né? Um hospital, se ele quiser fazer uma IA dele, tem que ter uma IA fechada. Então, beleza, pode girar, mas tem que ter um conhecimento fechado. Então, hoje, em mercados mais sérios, que eu estou te falando, mercado de agro, mercado de health, as IAs elas podem existir, vão existir agora em grande massa, porém o conhecimento ainda é importante ter conhecimento, é importante criar conhecimento, é importante gerar, mas ele tem que ficar fechado e tem que ter o autor, porque você vai ter o copyright, você vai ter a trackabilidade de quem fez, e ele é fechado em caso de uma ética, de uma auditoria, de algum problema ético, um comitê de ética, alguma coisa assim, você consegue aferir e poder culpar quem for caso e ter isso. Isso também para a indústria cinematográfica, para tudo, né? Então, nos meus mercados que eu atuo, a gente não pode fazer nada aberto. Então, assim, não existe GPT nesse caso, entendeu? Não posso fazer nada aberto. Então, não posso fazer um post baseado em GPT. Eu tenho que fazer tudo post baseado no nosso conhecimento. Posso até fazer alguma coisinha no GPT e depois voltar. Mas ele não tem condições. Porque é um mercado muito regulado. Tudo que é regulado tem Anvisa, tem Andef, tem coisas assim. Entendeu? Então, Danilo, mas ainda é tão complicado porque agora todo mundo virou seu próprio marketing, né? Então, todo Isso. mundo hoje está gerando conteúdo e as pessoas, elas realmente não vão buscando esse embasamento científico, elas não vão buscando o que realmente. Todo mundo está acreditando em tudo. Você viu, você acabou de citar o videozinho da mulher que acreditou que o Brad Do Pitt ia Brad casar Pitt com com ela, ela, lá né? em Caxias. Porque foi criado um vídeo através da IA que ele falava com ela, Isso. né? Então, assim, e não era uma adolescente, era uma pessoa mais velha, Mais velha. que tem consciência, que sabe saber o que é o certo e o errado, e ela acabou acreditando. Muito bom. Assim, eu fico pensando, é até difícil de acreditar que ela acreditou nisso. Mas, enfim, cada um na sua ingenuidade. Não estou aqui para criticar a pessoa, estou aqui para trazer que hoje todo mundo que tem um celular
está virando o seu Marketing. diretor de marketing Isso. e está colocando aí no algoritmo qualquer informação. Como que a gente consegue, assim, gente, atenção, pelo amor de Deus, porque a gente está lidando com pessoas. É o bom senso. Por isso que eu te falo, é o olhar. Então, eu tenho um caso de uma prefeitura que botou a foto da Virgínia e do Vini Júnior na prefeitura, com o coração lá na cama. Não sei se você chegou a ver isso aí, muito legal, porque eles pegaram uma foto do perfil da Virgínia e do Vini Júnior e botaram no perfil do Instagram da prefeitura. Uma foto pessoal. Então, assim, extrapolando todos os limites do mundo. Para quê? Para falar de um benefício que a prefeitura estava dando. Teve um caso desse. Então teve um processo, aí teve que lidar. O outro foi a música lá da Taylor Swift, que fizeram com IA, uma versão estourou no final de ano, a música, e a versão nem existe. E aí como que a gravadora fica? A gravadora investiu no artista, tem uma música, tem um produtor, tem tudo, e aí a IA faz uma versão que estoura a versão da IA e o artista, como fica nessa situação, né? Como que paga os direitos autorais, né? De todo mundo, toda uma indústria fonográfica, tem famílias, né? Então, sim, tá tudo em transformação. O que eu acho que a gente tem que fazer o drive, olhar o bom senso, né? Olhar os formatos, né? Sempre voltar para o ser humano e se colocar no lugar, né? Porque você faria um negócio, não faria. Então, é sempre na dúvida é não, né? Entender. Quando você está usando, o CMO é muito isso, né? Você está carregando uma marca de alguém, né? Tem uma companhia por trás. Às vezes as marcas que eu atuo tem marcas de 50 anos, tem marca de 25, 30, 40 anos, são marcas representativas no mercado, líderes de mercado. Então a gente tem uma responsabilidade por trás. Então meu trabalho é sempre tomar decisões para que essas decisões, né, sejam coerentes. A gente fez um trabalho na São Silvestre de uma marca nossa, que é um produto lá na São Silvestre. Você não tem noção de todos os cuidados que eu tomei para que essa marca aparecesse de uma certa forma na São Silvestre. Entendeu? Para que nada acontecesse, para evitar hater, para evitar mimimi, para evitar qualquer coisa. Porque hoje em dia você tem que pensar em tudo, e Tudo. mesmo assim pode acontecer. Né? Sim. Mesmo assim. Então a gente vive num mundo, viver é muito perigoso hoje em dia. E tá assim e vai piorar com a IA. E sendo uma pessoa hoje criativa do seu próprio marketing, o que eu digo? Isso popularizou muito com o Canva, né? Com as IAs, isso eu acho ótimo para o cara pequeno. Mas a partir do momento que o cara tem um faturamento acima de 3, 4, 5, 10 milhões de reais, ele tem que profissionalizar. Eu acho que ele tem que investir no marketing profissional, tem que ter uma estrutura, porque é a marca dele, né? É a marca dele, ele tem que investir. Sim. Você contrataria um advogado de IA? Não, lógico que não. Um médico de IA? Não. Tanto que eu já fiz algumas trocas por questões e até eu sempre falo muito, falo em casa, falei para as minhas irmãs esses dias, sempre que você vai contratar alguém, seja um advogado, um médico, você, igual eu falei de saber da planilha, você tem que contratar sabendo o que você está indo buscar. Isso. Por quê? Você vai lá, imagina que você vai lá e contrata um médico, porque você está contratando a consulta dele, Conhecimento dele. o conhecimento dele. E aí você chega para ele e fala assim: ó, doutor, eu tô me sentindo, sei lá, com palpitação. E aí ele chega e fala para você qualquer groselha e você vai lá e aceita o que ele falou. Antes de você chegar lá no que o médico disse, entenda o que realmente você tem, né? Já que a gente tem a IA, pesquisa nos bastidores o que pode ser, e quando ele te passar qualquer informação, questiona, que é essa informação de você falar, tô atento, tô vendo na internet, será que isso é verdade, né? Será que está trazendo para mim isso faz sentido? Porque hoje nós somos responsáveis pelo nosso destino. Quer dizer, sempre fomos, né? Mas agora com tanta informação, a gente precisa saber cada vez mais, né, Danilo? Porque não basta só chegar lá, você então agora vai começar a tomar pílulas azuis. Mas o que eu vou fazer com a pílula azul? O que vai trazer de diálogo, benefício? né, com nessas profissões técnicas, né, eu vejo mesmo na minha, assim, todo mundo é marqueteiro, né? Sim. Então, assim, todo mundo dá pitaco em tudo e tudo bem. O médico, então, você imagina que o pessoal tá entrando com o celular na mão, doutor, tô com isso aqui, né? Então, deve ser muito louco, mas a possibilidade de abrir um diálogo, né, com um profissional de saúde, Isso. de poder conversar com bom senso, é que as pessoas não têm, né? Não tem. Mas já é legal. Mas a pessoa poder fazer um exploratório, fazer um checklist do que ela não tem e chegar para o médico com mais informações, né? De uma anamnese bem feita, já ajuda o profissional de saúde.
Mas não querer ser o profissional de saúde, sentar na Não, cadeira isso de dele, forma nenhuma. não dá, né? Então não vai lá, né? Deixa o cara, Mas, né? mas assim, questiona. Olha, doutor, eu pesquisei aqui e aí ele tem o dever de chegar para você e falar: olha, realmente o que você pesquisou, mas pode ser dessa forma, existe isso, vamos explorar fazendo mais exames. A mesma coisa um advogado, a mesma coisa, inclusive no marketing, né? Isso. Olha, eu tenho aqui, você que está com seus clientes. Mostrar sempre para ele a via de duas mãos, porque tem muito cliente, eu aposto, que fala: não, eu quero apostar nisso. E você fala: olha, você tem certeza que você quer apostar nisso? Exatamente. Porque pode dar ruim ali no final, na curva. Tem perfis e perfis, né? Por exemplo, tem cliente que a gente tem que puxar, tem cliente que a gente tem que segurar, tem cliente que a gente tem que dialogar. Então, assim, como trabalha com vários perfis, então, assim, a gente tem que ficar brigando às vezes. Então, por exemplo, tem cliente de inovação. O cliente tem que asfaltar um mercado que nem existe. Então, ele fala assim, ó, isso que eu estou falando aqui é tão inovador que ele está lançando um negócio que ninguém sabe o que é. E como que eu vou lançar isso? Fala, então, nós vamos construir uma história para lançar esse negócio. E o mercado precisa acreditar. Então, a gente precisa gerar credibilidade nessa história. O outro precisa combater algo que já existe. Então, o mercado é muito legal. Essa minha área eu adoro, porque assim, é muito desafiador. Ao mesmo tempo, você lida com várias pessoas diferentes, né? E tem ficado muito legal, porque você tendo as ferramentas de IA, hoje, por exemplo, um GPT da vida, você faz uma exploração lá no investigar, tudo em uma hora, você consegue ter muita informação, que às vezes você tinha que ter um time gigante É. para resolver. Então, ter as ferramentas, você se torna aí uma estrutura muito mais parruda, né? Então hoje a gente paga muitas IAs para ajudar a gente, E muito né? mais rápido Muito também, mais rápido, né? mais eficaz. Isso é legal, mas a decisão ainda é humana. Não, assim, a reunião, existe reunião de board, reunião de conselho, empresa, existe reunião de brainstorm, entendeu? Existe tudo isso ainda, não vai acabar, tem que ter, né? E assim, presencial também é muito legal, tomar café. Por que você acha que eu tenho um café com a minha marca? Gente, olha, já que você falou, eu tenho que mostrar. Olha que coisa mais linda e mais chique do mundo. Ele já chegou aqui dando pra gente de presente. Maurício, mostra aqui na câmera, olha. Ele é muito chique. Danilo Pinheiro tem a sua própria marca de café. E não é qualquer café, gente. É um café reserva, que é pontuação, você falou? 86 pontos. 86 pontos. Gente, eu tô louca já para querer provar, né, Maurício? A gente ganhou e a gente vai provar. É que a gente não tinha água quente aqui pra gente poder Tomara que você goste. Eu servir. já ando com a chaleira no carro. É, Faço às vezes no carro, chaleira. igual o gaúcho, né, Igual que anda com gaúcho. Então tem isso, é um lifestyle, né? Porque eu virei cafezeiro. E muito assim, por que bom. que eu ando com café? Porque nas reuniões você faz um café para as pessoas. E para que tem o café? Além de eu gostar de café, mas o café é para você conseguir conversar com as pessoas. O que que eu faço tomando café? Eu ganhei mais 5 minutos de conversa. Então eu sento e consigo mais 5 minutos para a pessoa falar do que ela precisa. Fala, pera que eu vou fazer um café. Enquanto a água está em 0 graus e ela vai a 90 graus, são 5 minutos na minha chaleira. Eu ganhei mais 5 minutos com um cheirinho de café que vai remeter à infância dela, que ela vai conseguir soltar um pouco a vida, esquecer o Teams, né? Esquecer a planilha. Ela vai pensar um pouco em coisas. Então a gente pode assim trabalhar melhor os problemas, as soluções. Então o café é isso, é mais uma ferramenta para conversar. E além de ser uma coisa gostosa que eu gosto, é um hobby, né? Aqueles hobbies que dão prejuízo às vezes, né? Você fala, nossa, tem que gastar, tem que fazer tudo, mas é um negócio. E acabei fazendo uma cafeteria lá em São Carlos, Ah, mentira. Você sério, tem uma cafeteria? secreta. Então é um lugar que tem todos os meus métodos de café, tem mais de 20 métodos de café, Ah, não, Danilo, vou fechado. ter que ir para Você São vai Carlos precisar lá, você é minha agora. convidada. Não, com Tem o método certeza. japonês, V60, o expresso, tem tudo lá. E as pessoas vão lá para tomar café e conversar sobre marcas. Meu Deus. Danilo, você é muito marqueteiro, cara. Olha, você nasceu. É muito legal isso. Eu falo que é muito gostoso quando a gente conhece alguém que vive no seu propósito. É fantástico, assim. Você brilha o que você faz, os seus olhos ficam de um jeito diferente, porque você está aqui feliz, falando do que você trabalha, com o que você gosta. E ó, gente, esse cara às vezes nem dorme, É né? claro, porque a gente tem que, Por isso que toma tem muito que tomar café, cafeína, 20 cafés no dia, brincadeira. Mas assim, pessoal, o café é por isso, porque é corrido. Hoje eu tenho clientes no Brasil inteiro, então até no Paraguai. Então a gente tem que rodar no cliente, porque o cliente quer conversar, ele quer tomar um café, ele quer. O problema acontece em loco. Cliente em Balneário, Camboriú, cliente em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, como uma amiga nossa que a gente tem em É, comum. Então, assim, um beijão para ela, inclusive para a Paty, né? sim, Paty, ó, de verdade, você é muito querida, porque graças a Paty
que a gente está aqui gravando esse Exatamente, podcast. exatamente. Obrigado, Paty, por me indicar a Viviane. Muito legal aí essa conexão, compartilhar, né, com carinho. E assim, a gente tem que rodar para conversar. E isso dá tempo, às vezes você não dorme. Eu tava contando esses dias quantos voos eu fiz em 2025, quase caí para trás, né? Então é muita coisa. Mas a gente está em cima de um propósito, que é trabalhar e poder fazer o quê? Colocar as marcas no caminho certo. Porque as marcas hoje, elas não conseguem compartilhar o que elas fazem. Então existe hoje um ruído. Então eu tenho um cliente lá que ele estava me mostrando o mercado dele, somente 4% do mercado conhece o que ele faz. Olha Não é só. o produto dele, é o mercado inteiro. Nossa, Então, assim, é muito é pouco. mostrar desconhecidos, meu trabalho, às vezes, sabe, é tirar a gente, às vezes, do escuro, do submundo, né? Pois é, e olha que interessante, o Danilo veio diretamente de São Carlos, internacionalmente, É brincadeira, né? brincadeira, é longe. Mas você gastou aí umas 3 horas para chegar aqui. Duas horinhas, É, bem rápido. então, porque ele é doido, mas Corre. corre, mas veio diretamente para gravar no Compartilha Cast. Fala se o Compartilha Cast não é muito chique. Pode tirar, quer ser maravilhoso. Eu tô brigando com ela com a agenda faz um ano e a gente tá aqui, tá muito concorrido. E assim, é um prazer pra mim. E, cara, vou te falar, ter momentos como esse ajuda muitas pessoas para motivá-las a terem negócios também. Isso é muita coisa que eu queria deixar uma mensagem. Por quê? Café é um negócio, Compartilha Cast é um negócio, Viviane é um negócio, Danilo Pinheiro é um negócio. Só pode ter negócio. Ontem eu tava falando com um cara que ele falou assim: Ah, eu sou CLT, não posso ter negócio. Eu falei, você não é retroempreendedor? Você pode empreender para dentro da empresa. Ó, Monta é, um negócio aí, cara. Eu te ajudo a montar o plano de marketing, mas como que eu vou fazer plano de marketing CLT? Eu te ajudo a montar o plano de marketing da sua área, você não tem uma área? Aí o cara, putz, é mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas ficam dando desculpinha, sabe? Tipo, ai, não consigo, tô numa posição que é ruim, né? Então, o meu trabalho é tentar tirar essas desculpas, né? E dar para fazer. E o marketing é uma ferramenta poderosa. Sabe, uma apresentação de PowerPoint faz milagres numa reunião. Se você souber colocar, se você souber apresentar, entendeu? Não precisa ter 700 slides. 2 slides. Esses dias um cara, eu vi uma apresentação, vou contar aqui para vocês, muito legal. O cara levou uma carta de baralho, um baralho, e ele apresentou o plano dele com um baralho. nossa, É um executivo. Chegou lá uau. com um baralho assim, de baralho, e apresentou assim. Ó, inclusive eu vou fazer isso, as de paus, tal, 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 tal. Dividiu, e aí, pum, apareceu uma carta lá onde eu vi falar, essa carta é o budget. Terminou a apresentação, foi embora, nem pôs slide. Olha a criatividade, Entendeu? O Danilo. cara pegou um baralho da Copag, um baralho de supermercado, assim, e conseguiu apresentar. Então você vê, isso é criatividade, isso é marketing. Mas você vê, nunca as pessoas estavam esperando uma reunião de Excel no Teams. O cara me saca um baralho para apresentar o plano dele do ano. Danilo, sabe o que você me trouxe agora? O que a gente estava conversando nos bastidores. O marketing, né? Porque as pessoas, quando vão comprar a nossa marca, ela não está comprando a marca, ela está comprando o que a marca traz. E normalmente é um humano que está por trás Isso da aí, marca. isso aí. Né? Então, eu entendo que hoje todas as empresas que você trabalha, você tem que gerar conteúdo por Sim, trás, mostrando a marca, mas com pessoas para que as pessoas se identifiquem. Isso é muito legal. isso. E aí, o que eu quero complementar nisso é que, para que a gente possa fazer isso, né, todas as marcas, e aí você me disse se eu estou certa ou errada, a gente tem que ser a gente mesmo. É isso. Quando a gente é a gente, quando a gente está na nossa essência, mesmo que representando uma marca, daí sim dá match e a gente tem sucesso. É isso, a história dos influencers, né? Os influencers já passaram por vários nomes, né? Então lá atrás era o blogueiro, né? Aí virou influencer. Aí hoje o nomezinho em 2026 é creator, né? Então você pode ser o creator da sua própria marca, sua marca pessoal, sua marca empresarial. E geralmente todo curso que eu dou, às vezes para dentista, às vezes para médico, tal, tal, tal. Ah, mas eu tenho o Instagram da minha clínica e eu tenho o Instagram pessoal. Fala, cara, Para. pessoal. Poxa, mas a pessoa vai na minha clínica. Eu falei, cara, o cara quer saber do seu Instagram pessoal. Ele não quer saber da sua clínica. Entendeu? Então eu falo, é o João Adib da CIMED, não é a CIMED do João Adib, né? É o Luciano Hang da Havan, não é a Havan do Luciano Hang, Sim. né? Então é sempre as pessoas na frente, né? E aí, quando tem esses empresários, mega empresários que têm a condição de serem creators da sua própria marca, é golaço, né? Então, o que que eu indico para as pessoas? Serem o seu creator da própria marca. Se eles conseguirem, ótimo. Eu não consigo. Tenta trazer um time de creators, de influencers, de pessoas para falarem por você, mas tem que falar.
Hoje uma marca que não fala no Instagram, não fala no YouTube, não fala no TikTok, ela não existe. E hoje com o TikTok Shopping, que você puxa e já compra, né? Eu tenho uma marca de dermocosmético e eu não vendo no TikTok Shopping. Eu tô bobeando, Tá né? bobeando. Porque o pessoal tá falando lá e a pessoa pode comprar na hora, né? Mercado Livre. Eu tenho uma marca, uma a cada 4 vendas lá é feita no Mercado Livre. E eu não tô no Mercado Livre. Opa, Opa, tá errado. tá errado. Então, esse tipo de papo são os papos que eu tenho com os clientes. Fala, vamos para o Mercado Livre. Ah, mas eu não tenho margem, mas eu não tenho preço. Então, é um dever de casa que a gente tem que fazer aqui dentro. Tudo bem, mas a gente tem que estar no Mercado Livre. O que nós vamos fazer é outra história. Mas a gente tem que estar no Mercado Livre. Sensacional isso. Então, ó, se você quiser falar assim, poxa, desse episódio todo eu ganhei isso, é você saber que você tem que ser o creator da sua marca. Por Isso. mais que você tenha um Instagram com o nome lá, por exemplo, Danilo Pinheiro, mas é o Danilo Pinheiro que vai estar mostrando o que ele faz, o que ele vende, o que ele tem as ideias e vai estar construindo isso. É isso que a gente tem que pensar para 2026. Arregaça aí as mangas e seja você o creator da sua Não marca. tenho ideia para ser cliente, porque as pessoas falam, ah, não tenho ideia, não sei o que postar, tal, tal, tal. Vamos usar a IA. Vai lá no chat GPT, né, 2026 e digita um prompt. 5 ideias para ganchos, 5 ideias para posts. Me monte uma grade de postagens. Aí sim o GPT, você falando certinho quem você é, quais são seus concorrentes, bota os arrobas de concorrentes, bota a região que você tá, bota a sua cidade, bota tudo, tamanho da sua empresa. E ele vai te dar um caminho das pedras de roteiros para você fazer os posts. Então nem a ideia mais agora é muleta, É. porque o GPT te dá a ideia. É só você gravar. Sim, você só precisa saber o que você quer mostrar. E Isso. aí dá os caminhos, isso é o prompt, para daí ser mais assertivo e falar: caramba, eu nem imaginava que eu ia fazer muito sucesso. Pois bem. Exatamente, começar a falar da sua marca. E aí você falando da sua marca, o algoritmo ele não vai te penalizar, ou seja, ele vai te ajudar, né? E com isso você começa a mostrar a cara, e isso só tem benefícios, né? Na pior das hipóteses, alguém te pergunta: o que que você faz? Você manda um vídeo no WhatsApp. Perfeito. Tá bom, não manda mais site. Aliás, sabe qual que é o site hoje das pessoas? Então, isso que eu ia te perguntar. As pessoas não têm mais site, né, Danilo? Tem, mas o site hoje são as 3 primeiras Os fixos, né, do os fixos do Instagram. Instagram. Seria do site de antigamente. É o quem somos, o que fazemos e olhe os nossos cases. São os 3 hoje fixos do Instagram. Virou o Sensacional. seu site. E as bolinhas dos destaques são os seus produtos, são seus destaques, mas é assim como se fossem as páginas do seu site. Então, olha a transformação de formato e olha como reduziu o selling time nosso, o tempo para você tomar uma decisão. Gosto ou não gosto? É. Você vai numa hamburgueria que não tem seguidor? Não, Eu não vou. Você é, contrata um profissional que não tem seguidor? não. Então, é isso. E aí fechou porque é isso que a gente tem que entender. A gente n- não sei como fazer, contrata quem sabe. Isso aí. Mas não esquece que você também tem que ter uma noção do que você está contratando. Isso. Mas mostra as caras e seja o seu creator da sua marca, que você vai ter muito Vai sucesso. ter muito sucesso, seja você pessoa física, seja você jurídica, mostre a cara da sua marca e você na frente sempre, né? E mostrando o seu diferencial, o seu valor, né? E use a IA para te ajudar. É, Esse é o nosso recado para todo mundo aí e é. é isso. Mas calma, Danilo, a gente vai para a pergunta Ah, final. então Mas, vamos. ó, antes da gente ir para essa pergunta final, que eu já escuto eles falando assim: ah, já Ah, vai acabar. Pois é, já vai acabar. Mas já fica o convite, Danilo, para outras gravações, para a gente trazer vários me chama, eu vou assuntos. fazer café aqui ao vivo. Perfeito. A Pronto, próxima que você tiver aqui, a gente vai fazer café ao ao vivo. vivo. Será Você escolhe o método, a gente moe na hora, isso aí. maravilhoso. É... Peraí, que eu até me perdi aqui o que eu ia falar, mas. Ai, meu Deus. O que que eu ia falar, Pergunta gente? final. Não ia falar só da pergunta final. Mas, enfim, vamos entrar para a pergunta final, depois vem o que eu ia falar. Bom, Danilo, como eu escutei o pessoal falando, já vai acabar, Aham. né? Antes de acabar, eu sempre peço para o meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente falou. A gente já meio que deixou a mensagem, mas eu queria que você pensasse mais assim, sentindo no coração, porque sei lá, às vezes as pessoas estão perdidas, às vezes elas também falam, poxa, mas não sei nem o que que eu quero ser quando crescer, nem gosto do que eu faço no meu trabalho, como que o marketing pode me ajudar? Então, capricha aí na mensagem final. E eu lembrei que
Lembrei, mas já esqueci de novo. Mas enfim, compartilha sua mensagem final. Tô doidona. Para cá? Então, a mensagem final é o seguinte: para você montar o seu plano de marketing para 2026, da sua marca, da sua empresa, primeira coisa, entenda o seu cliente, né? Entenda quais ferramentas você vai usar, a região que você está, o seu diferencial, coloque tudo isso num papel, use IA e comece a executar. Acho que é isso. Meu, que lição de casa, hein? Vocês viram que o cara é fera mesmo. E o que eu ia compartilhar é o seguinte: quem ainda ficou na dúvida, que não sabe direito o que quer, escreve nos comentários pra gente. Porque aí, Danilo, a gente já vai criando o nosso próximo roteiro para nossa próxima Por gravação. próximo. Mas lógico que a gente vai responder todas as Com perguntas nos certeza. comentários, né? Porque se você tem dúvida de marketing ou quer saber algum prompt, coloca aqui nos comentários que eu e o Danilo vamos ajudar. Se eu não souber, peço para o Danilo. Se o Danilo não souber, a gente pergunta para a IA, A né? gente pergunta pra IA, a gente te ajuda no prompt, a gente te ajuda juntos, né? Mas assim, tem muita coisa para fazer com IA e você pode montar seu planejamento de marketing. O primeiro vai sair legal, mas você pode evoluir nele. E, cara, qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, @Danilo Pinheiro, pergunta lá no inbox, eu te ajudo, manda sua dor lá que eu posso te ajudar, sem compromisso, sem problema nenhum. Tô aqui para ajudar vocês. Já ia pedir para você falar, mas você, como marketing que é, né, já foi Manda logo deixando o Instagram. seu contato. É, É isso aí. E maravilhoso, porque, olha, eu de verdade ficaria aqui mais horas conversando com você, porque eu adoro também. aprender e ainda mais em marketing, né? Porque por mais que a gente fale, o marketing é a raiz de tudo, né? Como você disse, tem que estar junto com o comercial, mas é onde tudo começa, né? É o coração para a gente poder ir para a direção de onde a gente quer chegar. E eu adoro aprender com isso, porque tudo toda hora está atualizando, tudo toda hora está vindo um monte de informação, e é bom estar com quem é especialista para nos ajudar a seguir e chegar na direção onde a gente quer chegar, né? Pô, que bom, obrigado por estar aqui. Marketing, a palavra marketing, né? Marketing é mercado. ING seria fazer, né? Em inglês, fazendo. Então, o que que eu desejo para todo mundo? Nesse ano que está começando agora, vamos fazer o mercado. Uau! É isso. Vamos fazer, vamos realizar. E você sabe que na astrologia e na numerologia, eles falam muito, eu não sei se você Eu gosta, gosto, eu gosto. fala muito que a gente está no ano 1, É né? E isso. é um ano de início, de ação, que esse ano é ou vai ou racha. Quem não for para ação esse ano, esquece. Mas Exatamente. quem for para ação vai ter muito sucesso. E Amém. com todas essas dicas, informações e conhecimentos que você trouxe aqui, aí sim, pode ter certeza que é Marca a sucesso. gente no Instagram quando estiver executando, né? Mostrando os posts que a gente compartilha cast, compartilha todo mundo e vamos para cima. Maravilhoso, Danilo. Muito, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Eu que Eu sei que a agradeço. sua agenda é assim, super cheia, mas como eu disse, você veio lá de São Carlos diretamente para gravar o segundo episódio. Ontem eu já gravei o episódio, a gente está gravando o segundo desse ano, mas que delícia! E estou muito feliz de esse ano a gente vai andar muito tempo de mãos dadas para a gente ter muito Com sucesso. certeza, conta comigo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz, muito animado. E para mim é um prazer estar no Compartilha Cast, adorei. Obrigado. Maravilhoso. Maurício, mais uma vez, muito obrigada por você sempre me Obrigado, ajudar aí nos Maurício. bastidores. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas você já sabe, hein? Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, meninos, muito obrigada por esse episódio e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!